Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um episódio do Papo de Quem Leu. E a convidada da vez é a Graziela Brum, uma querida, que eu conheci através de um amigo, do Vitor, que é o autor do livro que a gente vai falar hoje. E a Grazi, ela é uma das idealizadoras do projeto Senhoras Obscenas. Isso. Eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente sobre o projeto. Primeiro, Valécia, muito obrigada por esse convite, né? Adorei estar aqui nesse canal, Papo de Quem Leu. Achei o nome muito sugestivo e muito bom, porque parece uma coisa bem descontraída pra gente realmente falar sobre as nossas experiências com as leituras que a gente faz, né? Isso. Bom, sobre o Senhoras Obscenas, é um projeto literário que começou há 3 anos atrás, dia 8 de março de 2016. A gente colocou no YouTube um canal para divulgar mulheres contemporâneas, poetas e prosadoras. E aí tomou uma proporção, né? Esse projeto eu faço com a Adriana Caló, que é historiadora. Ele tomou uma proporção muito maior e acabou chegando, assim, na 3ª antologia, que a gente faz todos os anos. Em março a gente comemora mais um ano e estamos na 3ª antologia agora. Mas vocês podem encontrar lá no Facebook, na página, e no YouTube também uma página do Senhoras Obscenas. Legal. Então, dando início, né? Vou falar um pouquinho sobre o livro que a gente vai... Você gostou desse nome, desse livro? Você, assim, é um nome bem excêntrico, né? É um nome longo. A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty. Que é do Vitor Miranda. Vitor, grande Vitor, né? Amigo, poeta, querido, leonino, né? Egocêntrico. Essa é a primeira parte do livro, né? A primeira parte ele se descreve, ou descreve o poeta, e a gente caracteriza o amigo também. Eu digo que na primeira página a gente já consegue fazer várias observações sobre o autor. Primeiro, sobre o autor e sobre o personagem também, porque as coisas terminam se misturando e isso é bem comum de acontecer na literatura, né? Mas enfim, eu vou falar sobre o personagem. A gente já consegue perceber o perfil do personagem, que ele se apresenta como um leonino egocêntrico. Mas assim, na primeira página do livro, e eu também já li 2 livros dele, que é Poemas de Amor Deixados na Portaria, que inclusive deu origem à Banda da Portaria, né? Da Portaria. E tem o A Gente Não Quer Voltar Pra Casa. E aí, eu digo que o Vitor, ele gosta muito de falar sobre paixão, né? E também sempre tem uma temática envolvendo a morte, né? Muita filosofia sobre a morte, sobre até o suicídio. Então, eu identifico que são temas que terminam sempre estando presentes na obra dele. Não sei se você concorda. E eu acho que esse livro em especial, né, que é um romance, ele contempla, né, todos esses desejos humanos. Desde o começo, como o nascimento da filha, depois o envolvimento político, que o livro contempla tudo isso. A questão de uma paixão platônica. A relação de uma paixão platônica, o descontentamento, os vazios existenciais, né? Eu acho que contempla toda essa gama de aspectos humanos. Porque assim, tem livros que a gente lê, que a gente começa a ter uma experiência, e aquele livro fala sobre desejo. O da Hilst fala muito sobre isso. Fala sobre desejo, até sobre a parte mais erótica. Aqui tem a parte erótica, mas também tem outras coisas. Então, eu defino com um livro bem completo nesse sentido e bastante envolvente. Não sei se você sentiu isso também. Queria falar sobre o estilo da linguagem, né? Da escrita, que ele vai, parece que é uma grande poesia. E tudo vai se conectando, né? O ritmo, né? Tem um ritmo que se sobressai. As palavras, e você vai lendo em um processo frenético até, né? Isso, também senti isso. Você entra meio que no transe, né? Aquela coisa no frenesi. Eu acho que é sabe, um jogo de sedução a maneira como ele escreve, porque você é tão sedutor que você vai lendo, você vai entrando nesse ritmo da prosa, e aí você também entrando nesse ritmo, você também vai entrando numa outra sintonia, parece. Que existe o que está escrito e existe o que é escutado por a gente, que dá vontade até de ler em voz alta, né?
Quando a gente fala que tem uma história que está escrita e tem uma outra história que se sobrepõe com um ritmo, um som, a gente está falando que o livro se desdobra já na sua própria estrutura. E isso é muito legal, né, Valécia? Não sei se... Fiquei no mar com minha máquina de pescar momentos, esperando o sol baixar, ouvindo em minha mente alguma poesia de Dorival Caymmi, ressoar pelos ares das asas dos pássaros dos corações, das silhuetas que passam em meu anzol. Adoro pescar momentos, adoro o sol, adoro o amor, adoro a dor, adoro esperar o adorar do ar, do alaranjado do pôr do amor, da espera, da pesca, do amor do sol, adoro o sol, a grafia, a foto, a poesia, o pescador, adoro a dor de Dorival, a Dorival do sal, do mar, adoro amar tudo que há no amar, do sal, no céu, do amor escrito na areia do adorar, dourando a pele no sol do pôr do ser. E eu acho legal, bonita a tua leitura, mas eu acho legal também essa repetição de palavras, né? Ou pelo menos o prefixo ou alguma raiz da palavra que ele vai se repetindo como se fosse um mantra, assim. Sim. E vai nos levando para outra perspectiva, para outra consciência, talvez até, sabe? Porque essa coisa adoro, 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 adoro. Aí acho que você vai indo nessas ondas. É como se fosse a simulação das ondas do mar mesmo, né? São as palavras que vão rimando e que ele termina às vezes indo e voltando para a mesma palavra, que aí pode ser a questão de ser intencional, que é a oscilação dos pensamentos, que seja o psique do personagem, e que ele vai, enfim, envolvendo você dessa forma. E ele faz muitas referências, né? Aqui ele traz Dorival, ele fala depois do Milan Kundera, também tem a questão de uma cena que ele quer passar o cenário e o sentimento da novela Vague, que é a questão de trazer a juventude, de trazer a liberdade do amor, né, na história. Então ele consegue trazer referências de pessoas e de estilos de arte para contextualizar aquele cenário. Então você termina mergulhando mais ainda no sentimento que tá rolando ali, né? Sim. No momento de vida que o personagem tá vivendo. Não, e eu acho também interessante dizer sobre esse livro que, de certa forma, é um protesto, é uma intuição que eu acho que o Vitor, né, o poeta, realmente ele tem essa sensibilidade. E eu acho que é um livro protesto, um livro de enfrentamento, né? Um livro de enfrentamento também, eu acredito. De você pensar no que você está fazendo, no como conduziu a nossa história no Brasil. Eu acho que há grandes previsões aí nesse livro que ele escreveu ano passado. Ele passa pelo exílio, né? Ele relata um momento de ditadura. E a gente, né, tá vivendo algo que é uma ditadura intelectual contra, né, o pensamento, talvez, eu não sei, já vinha vivendo essa ditadura e agora tá maior, tá se aflorando mais, parece, né? E, tipo, diante dessa ditadura, o personagem ele quer viver ao máximo a sua liberdade. E ele vai experimentando drogas, ele vai experimentando relacionamentos, formas de sexo, porque ele realmente quer ser livre. E essa ditadura é como se fosse um grito, né, de liberdade dele. Para essa situação que ele se sente preso, né? Então, fora a questão dessa linguagem, né, que você vai lendo sem parar, tem umas partes que você vê a construção da poesia concreta. Tá. E aí isso também é bem interessante. Tem outro ponto também que eu acho legal, que ele traz muita questão da modernidade, da comunicação, tipo das redes sociais. Então ele usa recursos tipo como o S2, e tem uma cena que ele relata sobre a sua paixão platônica, que ele tá lá curtindo as fotos, né? Através dos códigos binários ele vive esse relacionamento. Eu acho que, pra mim, assim, uma das coisas que me pegou muito é a linguagem em si. Por quê? A gente tá falando bastante de linguagem, mas eu queria repetir isso. Porque, tipo, quando a gente tá lendo Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, a gente presta atenção, a gente entende o texto, tá? O texto tá ali. Mas existe uma sonoridade, né, que te coloca em
em outra perspectiva, assim, em relação ao texto. E aí, em algum determinado momento, não sei se aconteceu contigo, eu tive que retomar algumas leituras. Em vários momentos. Porque eu vi umas coisas assim... então, isso aqui está conectando com aquilo lá, mas o que exatamente ele está falando? Aí você reconecta, lê novamente, porque você se empolga tanto com essa leitura, que quando vê, você já está... Você está flutuando em cima do texto, né? Você flutua. Então, para você chegar numa coisa mais concreta em relação a esse texto... Eu acho que você, às vezes, tem que ter uma segunda leitura. E isso é muito interessante na literatura, porque quando você consegue chegar num texto e o texto se desdobra para uma segunda leitura, é o que acontece com Clarice, né? O Vitor vai se achar agora, mas acontece com Clarice, acontece com o próprio Guimarães, o próprio Graciliano Ramos em Vidas Secas. Você lê uma vez o Fabiano, você encontra aquele personagem, mas você quer encontrar aquele personagem de novo. E quando você encontra, você faz a segunda leitura, você percebe coisas que você não percebeu na primeira leitura. E isso é o barato, né? Sim. E eu li, 3 vezes o livro e foram 3 mergulhos diferentes, porque são muitas coisas para dar conta. No primeiro momento foi a forma da escrita frenética, que você vai lendo e você não quer parar. E você vai num ritmo acelerado. É acelerado. E você aí chega em alguns momentos da poesia concreta, que você, sei lá, consegue ser mais lenta na leitura. Mas é a primeira experiência. Só que é um ritmo rápido, só que é muito intenso, sabe? O conteúdo é muito intenso. Aí você volta agora para apreciar a intensidade de cada frase, a história, as referências. Não, e a parte que eu curti também, assim, tem muita coisa que pra mim ficou muito marcado, né? Mas essa da página 57, ele também utiliza desse estilo de linguagem, dessa repetição, dessa sonoridade que vai envolvendo o leitor, vai pegando ele, vai enrodilhando, o Vitor enrodilha o leitor, né? E aí ele deixa o leitor dentro de uma armadilha, parece, porque você não quer mais parar de ler isso aqui. É uma arapuca esse livro. Sim. Esse livro é uma arapuca, porque você fica tão envolvido que você fica que nem assim, você fica querendo chegar ao final, né? É isso que eu digo, você não para. Você não para. Numa golada só. O mundo mudava ao redor todo mundo se modificava, de modo que tudo inundava. Não dava mais para nadar nada. Ficava tudo fora do lugar e tudo mudava. O mundo que girava em torno de si, em torno do sol, em torno de todo mundo, tudo gira, mundo gira, sol gira sol, só restava Raimundo, que estava mudo, mudado, jogando o dado da sorte que cai, girando sem parar em número algum sobre o mundo. Isso aqui não é pra... Você fica, né, sem fôlego, né? Mergulhou de vez. E eu gosto muito dessa coisa do roda. E por causa essa referência da mudança do ser humano, da mudança de comportamento, da mudança de tudo, dos relacionamentos. Tudo que a gente tem parece que tá em constante transformação de forma muito rápida. E nesse ritmo que ele coloca nessa escrita, me leva assim, gente, a gente tá na cauda de um foguete, né? Sim. A gente tá na cauda de um cometa, as coisas mudam muito rápido e você fica um pouco, me parece que dá um descontentamento, assim, como é que é? Um medo, assim, dessas tantas mudanças, tantas coisas. Né? Dá uma zonzeira. E assim, esse estilo da escrita dele, os outros 2 livros são poesias. Mas, nesse livro aqui, A Gente Não Quer Voltar Pra Casa, a parte que eu li, o trecho que eu li, já foi extraído daqui, já é um poema nesse estilo. Isso. Então ele já estava, né, nesse experimento. Eu acho que o Vitor foi, né, crescendo na sua linguagem. Ele começou com uma poesia e depois ele começou a escrever de uma forma que é da essência dele. Ele foi encontrando a voz narrativa através, ele veio da poesia e foi encontrando a voz narrativa num texto prosa que também é poesia, né?
Então, ele encontrou esse caminho aí, ele foi buscando. E aí, ele fala de o poema sujo, várias referências que na conversa com ele comenta, né? Dele, né? Exato. Tipo, dizem que se você escreve um conto de um conto, quando você vê o conto, você vê que o conto rende um romance. Ele escreveu uma poesia e da poesia, a forma como ele escreveu, rendeu um romance, né? Mais que a estrutura do texto, eu acho que o estilo da linguagem que foi desenvolvendo para chegar nisso. Isso. Né? Legal. É isso? É isso. Oh. Gente, a gente tá acabando por aqui, mais esse episódio do Papo de Quem Leu. E eu só tenho a agradecer a Grazi. E quem sabe a gente volta aqui, né? Falando sobre outros livros, né? Ah, com certeza. Eu quero te agradecer o convite, te dizer parabéns pela iniciativa. Eu acho que sempre tem muita coisa na internet, sabe? Tem muita gente, mas eu acho que quando a literatura entra na internet, a gente tem que bater palmas mesmo, porque é muito difícil, às vezes, que a gente o canal não ganha nada, não é uma coisa remunerada, é por prazer mesmo, né? Então, claro, tomara que você bombe de seguidores e que o YouTube te pague, essa coisa toda, né? Mas eu digo que quando a gente traz literatura para as redes sociais, a gente está fazendo um bem, ainda mais nesse mundo em que as pessoas praticamente não leem, elas querem coisas muito rápidas. Então, daqui trazer despertar o interesse, né, para a leitura, eu acho maravilhoso. Parabéns. Ai, obrigada.